Meus amados, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, do versículo 28. Aproveito para cumprimentar quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Bom ter você aqui conosco. Fique à vontade para comentar, para dizer de onde você está acompanhando e para pedir oração também, porque vai ter alguém certamente lendo os comentários e orando por você. Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus nos diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Gente, eu me tornei pastor muito cedo. Com 21 anos eu fui ordenado ao ministério pastoral. Mas lembro que antes disso eu já gostava muito de pensar sobre a alma humana. Eu sempre fui curioso acerca das emoções, dos processos mentais, e lia sobre isso, gostava de estudar isso. Mas, sendo pastor, estudei teologia, e através do estudo bíblico a gente pode aprender demais sobre a alma humana, né? A palavra de Deus nos revela as profundidades da alma humana. Mas eu queria também conhecer outras perspectivas, né? Queria também ver por outros ângulos, fortalecer a minha visão, dialogar com outras vertentes. Aí fui estudar psicanálise. Fiz psicanálise, cursei, né, alguns cursos de psicanálise num instituto muito bom que tem aqui na Bahia. Gostei muito e foi muito interessante. Mas ali, eu lembro que logo no início do curso, quando souberam que eu era pastor, o pessoal começou a pontuar algumas coisas. Olha, a abordagem, a forma de lidar com quem você vai atender é diferente da forma como você lida na igreja. Eu disse, ok, tudo bem. E em tese, era bem simples de entender as diferenças necessárias, né, na postura. A questão era na prática. O coração meio viciado naquele modo pastoral de agir. Mas beleza, e depois que terminei de estudar psicanálise, queria conhecer outras abordagens, e fui fazer curso de psicologia, e querendo bom Deus, o próximo mês acaba. Meu professor, querendo, se você me aprovar, né? Vai me aprovar? Comprometa aqui no frente da igreja agora. Meu orientador aqui. E aí, gente, vou até falar sobre ele mesmo agora. Hoje vai ser o expose dele aqui. E aí, essa semana, meu professor me deu de novo uma bronca que ele me dá de vez em quando. Ele me designou para atender um rapaz, um jovem, com suas vulnerabilidades. E depois ele me chama e fala, Diogo, e aí, como é que foi o atendimento? Eu disse, professor, foi legal, isso, aquilo. Agora, professor, será que eu posso fazer isso aqui por ele? Ajudá-lo dessa forma? Conectá-lo a tal pessoa, fazer tal coisa? E o professor disse, não, você não pode fazer isso, porque não é seu papel. Você quebra o enquadre terapêutico. Você tem que dar uma segurada nesse coração pastoral aí. Porque na terapia a ideia não é você resolver o problema pela pessoa. É você fortalecer a pessoa com seus recursos internos para que ela encontre as soluções. Para desenvolver a autonomia dela. Mas, gente, pense num negócio que eu tenho dificuldade essa parte. Porque às vezes o menino está falando de uma coisa
que eu posso resolver muito fácil, sabe? Ele está querendo uma camisa que eu tenho em casa. É só eu pegar e entregar. Então é difícil para mim trabalhar a mente dele para que ele consiga chegar no lugar onde ele vai por si mesmo alcançar a camisa. Você entende? Mas o Roxo está certíssimo. Né? Terapia tem essa função. E esse coração pastoral que geralmente quer se meter no problema e quer resolver o problema, ele estraga. Eu continuo estragando, mas eu vou melhorar. Porque é muito tentador para mim isso. Né? Então eu preciso realmente mudar isso para conseguir não ir para este lugar, né? De ir lá e resolver, de arrumar um trabalho, arrumar um emprego, sabe, gente? Você que está vendo ali que você pode fazer, né? E é difícil. Agora, a partir desse ponto, eu quero te fazer uma pergunta. Jesus, assim, os meus sentimentos pastorais, eles são medíocres, são supérfluos e pequenos se comparados ao de Jesus. Né? Jesus, de fato, como ele disse em João 10:11, ele é o bom pastor, que não apenas disponibiliza um recurso que tem, mas que dá a vida pelas ovelhas dele. Jesus prometeu estar conosco até o fim dos tempos, todos os dias. Mateus 28:20. E a palavra também diz em Hebreus 13:8 que ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e para sempre. Agora eu quero te fazer uma pergunta, quero que você reflita um pouco nisso. Quando você busca o Senhor Jesus, o que é que você pensa que vai acontecer? Você imagina Ele de fato intervindo nos seus problemas? Ou será que Ele vai por um caminho de desenvolvimento interno para que você resolva os seus problemas? Pense aí. O que é que você busca em Jesus? Você vai para Ele com que perspectiva? Com que expectativa? Dele te amadurecer para que você tenha autonomia? Ou dele, de fato, colocar a mão e fazer algo? Fazer por você, inclusive, muitas vezes. Como nós buscamos a Jesus? Então, pensando nisso, eu quero te mostrar alguns textos aqui que revelam como é que Jesus age. E eu quero repetir, né? Se eu, com todo o meu coração mau, me comovo diante da dor do outro e quero às vezes até quebrar a ética, confesso, para socorrê-lo, o que é que Jesus faz? Jesus, quando a gente compara nosso coração com o de Deus, ainda nos melhores sentimentos, a gente vê que a gente está a abismos dele. Por exemplo, lá em Mateus 7, Jesus fala assim: se vocês pais maus fazem o bem aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Se nós, com coração pastoral, não só eu, gente, tem gente muito melhor do que eu nesse sentido, mas que sobre quem tem um coração pastoral, ele fica agoniado para poder fazer alguma coisa, como é que será que fica o coração do Supremo Pastor? Do bom pastor? Como é que fica o coração dele diante das nossas dores, dificuldades, ansiedades, medos, angústias, problemas, que para a gente às vezes parece imenso, mas que para ele é isso aqui? E eu estou adiantando aqui a minha opinião, de que ele mete a mão.
de que ele não respeita o enquadro terapêutico, não, professor, porque ele não é psicólogo, ele é o bom pastor. Mas às vezes parece que ele não faz algumas coisas, né? Que ele pode fazer. Como é que a gente entende isso? Mas antes, vamos pensar aqui. Lá em João 6, em Mateus 14, em Marcos 4, nós vamos ver, Marcos 6, nós vamos ver Jesus alimentando a multidão. E é interessante que o texto vai dizer lá em Marcos 6,34, que ele olhou para aquela multidão e ele teve muita compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E o que ele começa a fazer? De um tudo por eles. Começa a ensinar, a curar, a expulsar demônio, a fazer tudo, barba, cabelo e bigode. Ele começa a dar um trato geral naquele povo, e ele está tratando tanto, ensinando, curando, fazendo tanta coisa boa por aquele povo, que o tempo avança e fica tarde. E vai ficando tão tarde que os discípulos dizem: Jesus, está ficando muito tarde, eles têm que comer. E o Senhor falou: a gente vai dar comida também. E ninguém pediu isso. Ninguém foi lá e foi com essa expectativa. Depois desse primeiro episódio, onde ele deu comida, multiplicou pão e peixe, aí começaram a ter expectativa de que ele desse comida de novo. Mas até então ninguém buscava comida nele. Ele viu a fome e ele quis. Ele quis dar comida. Não pediram. Ele viu a fome e ele disse: eu vou alimentar. Eu posso fazer. Eu vou fazer. Quero que você vá entendendo o coração do teu pastor. Tem um outro texto também que mostra muito como é o coração de Jesus, que é Marcos 9. Ele está no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, e embaixo ficaram 9 discípulos, né? Se subiu 3, né, gente? Eram 12, ficaram 9. E eles estão ali esperando Jesus voltar, mas aparece um homem com um menino endemoniado, filho dele, procurando Jesus, não achou Jesus. Os discípulos que estavam ali embaixo tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Nisso, se aproximam uns escribas dos discípulos e uma pequena multidão se forma ali, e eles começam a discutir com os discípulos. Eu imagino que começam a constranger os discípulos, a acusar, a expor, a mostrar que eles não tinham poder coisa nenhuma, que eles eram impostores, e a questionar coisas que eles não entendiam ainda, e eles estão ali oprimindo os discípulos de Jesus. O Senhor vai descer do monte, e aqueles discípulos de Jesus ali, eles vão depois, pelo Senhor, ser repreendidos, ser exortados, por terem ainda uma fé muito pequena. O Senhor vai dizer para eles: vocês têm que ter mais fé. Até quando eu estarei convosco? Vocês precisam ter fé. Entretanto, antes de Jesus exortar seus discípulos, ele faz isso particularmente com os discípulos. A primeira coisa que ele faz, quando ele desce do monte, que ele vê os escribas apertando os discípulos, o texto fala em Marcos 9,16, ele vai nos escribas. E é até interessante isso aqui, porque como é bom você ler a Bíblia em várias versões. Tem versão que omite esse detalhe, de que ele falou com os escribas. A NVI, por exemplo, não tem. Por isso que é bom você ler em várias as versões mais tradicionais, as mais fidedignas ao original, tem, porque no original tem. Ele foi aos escribas e perguntou a eles: o que vocês estão discutindo com eles, com os meus discípulos? Eu acho isso de uma profundidade na revelação do coração de Jesus extraordinária. Porque ele tem discípulos ali que estão, de certa forma, até envergonhando ele. Porque o homem agora, pai do menino, passou a desconfiar de Jesus. Inclusive, lembra que ele falou: Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa, eu trouxe para o Senhor, teus discípulos não conseguiram, se o Senhor puder, faz. Eles são passíveis de repreensão e receberão alguma repreensão daqui a pouco, mas no primeiro momento, quando ele vê os escribas apertando os discípulos, ele vai nos escribas e defende. Ele defende os discípulos. O que é que vocês estão discutindo com eles? Deixem eles, falem comigo aqui, ó.
Gente, isso aqui não é coisa de quem apenas chama a gente e fortalece para o conflito. Aqui é coisa de quem conflita em nosso lugar. Aqui é coisa de pai que vai resolver o problema, né, quando um adulto agride sua criança. É coisa de quem enfrenta o inimigo por nós. É coisa de pastor que enfrenta o lobo. Ele enfrenta. Eu quero que você vai percebendo como é o coração de Jesus. Não é simplesmente ir lá e dizer, olha, você lide assim com fulano, você trate ele assim, se fortaleça e vá lá e tenha força e tenha fé para enfrentar. Não é só isso. Ele também é aquele que vai e diz ao fulano, ei, não toque no meu servo. Não toque na minha serva. Ele é aquele que disse a Saulo, a caminho de Tarso, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo fala, como assim? Eu persigo o Senhor? Não, eu persigo um povo aí, ralé, mentiroso, uma seita que está distorcendo a fé verdadeira. Eu estou parafraseando, mas a ideia do texto é essa. E o Senhor está dizendo, não, Saulo, se você persegue a eles, você persegue a mim. E se você continuar, você vai enfrentar o meu aguilhão. Sabe o que é um aguilhão? É um instrumento afiado, com a ponta afiada, que se coloca no peito de um boi. Eu vou colocar um aguilhão no seu peito se você continuar mexendo com os meus. Esse é Jesus. Manso e humilde. Mas que, se necessário, intervém para defender os seus. Tem outro texto que me revela muito o coração de Jesus, que está em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, ele vem com os discípulos e uma multidão também o cerca, estão chegando numa cidade chamada Naim, então uma outra multidão está saindo da cidade, então tem duas multidões se encontrando, e a multidão que está vindo com Jesus vem animada, porque vem com Jesus, mas a multidão que está saindo vem arrasada, porque o filho único de uma viúva está num caixão no meio da procissão. E o texto diz que Jesus, quando viu aquela cena, quando se informou que o velório era do filho único de uma viúva, ele ficou extremamente mexido com isso. E ele interrompe o velório, eu acho isso aqui fantástico. Porque o texto não diz que ele interrompe o velório e ele vai direto no menino e o ressuscita como quem faz um milagre protocolar e diz assim, pronto, eu vou resolver isso aqui. Não, a primeira coisa que ele faz é ir na mãe dizer, não chore. Não chore. Ele está incomodado com aquela dor dela. Ele nem ressuscitou o menino ainda, mas ele está nela dizendo assim, não fique, não estou aguentando ver você assim. Calma, não chore, estou aqui, não chore. Aleluia. Ele nem fez o milagre ainda. Antes de fazer o milagre, ele está abraçando a mulher, dizendo, eu estou aqui. Não chore não, seu choro está me cortando por dentro. Seu choro está mexendo comigo. E aquela mulher não buscou ele para um milagre, aquela mulher não clamou a ele para um milagre. Aquela mulher estava indo enterrar o filho, arrasada, mas conformada com a tragédia da vida. Foi ele que não aguentou. Foi ele que invadiu o funeral. Foi na viúva e disse, não chore, não estou aguentando ver você chorar assim. Aleluia. E olha que chorar é importante. Chorar pelo morto é importante, sofrer é importante, o luto, ele é importante. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, chorar. Mas naquele momento ele disse, não estou aguentando, essa cena está muito dura. Uma viúva, só tinha um filho, perdeu, não estou aguentando, não vem cá, não chora não. Esse é o seu Jesus. Aí depois de abraçar, de confortar ela, ele vai no caixão e diz ao menino, levanta, levanta, levanta. Como assim? Ele vai falar, menino, eu te ordeno, ele fala. Você é um pai dando a bronca, menino, quem mandou morrer, menino? Mas tem uma mãe viúva aqui, menino? Eu te ordeno. Faz isso com tua mãe, não morre não, rapaz. Levanta.
e pegou o menino pela mão, disse que entregou a mãe. Toma aqui, ó. Mas você percebe que não é tanto pelo menino morto, porque o Senhor sabe que morte não é o fim, é pelaquela viúva, é sobre ela, é sobre pegar, menino, levanta, viu? Tome, filho, não chora assim não, que eu não aguento. Esse é teu Senhor. E por falar de choro e de morte, tem outra cena que ilustra muito bem quem Ele é. João capítulo 11 nos mostra, logo no início do capítulo, que Lázaro, amigo de Jesus, estava doente. E Jesus, ele fala que ele amava Lázaro, amava Marta, amava Maria. E quando chegou a notícia, mandaram para ele a notícia: Senhor, ó, teu amigo que tu amas está doente, corre e vem logo cá ajudar a gente. E aí, nesse caso, ele deu uma segurada. Ele matracou, ama essa palavra, gente. Ele matracou 2 dias. Ficou ali, ó, de boresta. Tem mais alguma boa aí? Me diga aí. Né? Amarradinho ali 2 dias. E a coisa piorando, ele ali, ó. Quando ele discerniu, porque ele é Deus, ele discerniu que Lázaro morreu, falou para os discípulos: Lázaro foi. E o pessoal ficou assim, tipo, puxa, a gente está aqui porque a gente não está lá. Ele disse: não, estou aqui porque eu vou usar isso para trabalhar em vocês. Porque ele também faz isso. Não é porque ele não é psicólogo que ele não usa situações para trabalhar e amadurecer o nosso coração. Amém, gente? Ele faz isso o tempo todo. Mas ele não faz só isso. Ele falou: mas eu tive que ficar aqui para poder fortalecer vocês. E aí, ele se desloca, mas quando ele chega finalmente em Betânia, Lázaro já tem 4 dias de morto. E ninguém está esperando que ele faça mais nada. Tanto que Marta chega e diz logo a ele: Senhor, viesse antes, né? Tu chegasse antes, meu irmão não tinha morrido. E aí ele vai dialogar com Marta, ele vai conversar com Marta, creia. Marta, eu creio na ressurreição dos últimos dias, tal, ó, pleno. Aí o texto diz que Maria vem. E Maria vem chorando, aquele jeito dela, aquele sentimento profundo, rasgado. Eu fui lhe falar uma coisa: Jesus tem coração. Aí ela se derrama no pé dele. Ela fala a mesma coisa que Marta falou, mas de um jeito diferente. Marta é firme, Marta é uma líder forte, né? Aquela pessoa mais racional, mais firme, mais segurona. Marta, Maria é aquela manteiga. Então ela chega toda derretida. Senhor, se tu tivesse antes, ele não tinha morrido. Mesma coisa que Marta falou. Só que o texto fala que quando ele viu ela chorando, e viu os outros chorando, ele se agitou por dentro, ele se comoveu por dentro. Por quê? Porque ele estava há dias segurando. Ele estava há dias no enquadre terapêutico. Dias ali, ó, administrando o sentimento. Não, não vou fazer nada para poder trabalhar neles. Professor? O professor Jonas estava lá dizendo ali: Jesus, segura a onda, Jesus. Brincadeira, meu professor. Ele estava ali dias. Mas chegou uma hora, meu amigo, que ele vê Maria chorando, ele vê o povo chorando, tem que ele não aguenta mais, ele mesmo chora. Ele se agita. Ele chora e ele dá um grito: onde está o corpo? Como ele diz: não aguento mais. Eu estou agoniado já. Aguentei, mas na verdade o que eu queria desde o começo era resolver esse problema. Eu só segurei para trabalhar a fé de vocês, eu só segurei para ensinar algumas coisas a vocês, mas no fundo, olha o que minha alma quer, ó. A minha alma quer trazer alegria, quer curar, quer restaurar, quer salvar, quer libertar. É isso que a minha alma quer. Cadê? Onde está? Você observe que nem Marta, nem Maria, nem ninguém esperavam mais isso. Eu preguei na semana passada que é importante a gente ter fé.
que o Senhor constrói em cima da nossa fé. Mas eu quero te falar uma coisa, Ele é tão maravilhoso que às vezes Ele constrói até sem você ter fé. Só por você ser dele. E Ele vai além do que você imagina. Além do que você pensa. Além do que você pede. Esse é o coração de Jesus. Tanto que chega um momento que agora inverte. Ele é tão pastor que ele é pastor demais. Esse professor Jonas ia reprovar com certeza. O professor já se quebrou comigo. Ele foi dar bronca no pastor dele, é brincadeira. Esqueceu que eu sou pastor, que eu me vingo. Aí fica no estágio me dando bronca, esqueceu. Você está aqui na frente, ó, Deus, estou ali na frente aqui hoje. Ele perdeu a noção. Quarta-feira ele se vinga. Tem tréplica, meu Deus. Aí ele é tão pastor que chega uma hora que inverteu. Porque ele disse, onde está? O pessoal ali, ó. Ele, ó, tira a pedra aí. Aí Marta, não, Senhor, aí também é bagunça. O Senhor não veio quando tinha que vir? Agora quer mexer? Não, aí está cheirando mal já. Além do Senhor não curar, o Senhor ainda quer expor o cadáver já em putrefação? Não, aí também não. Me perdoa, eu gosto muito do Senhor, as pessoas sabem, honro o Senhor, amo o Senhor, mas aí não vou com o Senhor não. Agora é ela que não quer mais. E Ele é tão pastor, você querendo ou não, você crendo ou não, já lhe falei, sua incrédula, creia para tu ver a glória, rapaz. Mas você querendo ou não, tirem a pedra aí. Porque eu sou o dono da vida de Lázaro, da sua vida, eu sou o bom pastor e eu vou agir. Aleluia! Toque em alguém e diga assim, ó, esse é o teu pastor. Esse é o teu pastor. Mas houveram 2 ocasiões em que gente íntima dele perguntou para ele se ele não se importava com o que estava acontecendo. É engraçado que essa pergunta nunca foi feita por gente distante. Ao contrário, gente distante, ele até intervia e fazia logo. Mas parece às vezes com os mais íntimos ele dá uma segurada, meu amigo. E uma vez foi com a própria Marta. Lucas 10, ele chegou com os discípulos na casa de Marta, Maria e Lázaro. E aí Marta, como sempre, líder, proativa, racional, resolutiva, está resolvendo tudo, está arrumando as coisas. Irmão, a gente receber 12 homens do Oriente Médio, naquele contexto, a pessoa caminhava para caramba, uma paletada, a pessoa tem fome. E você preparar o almoço ali, o café, o bolinho, arrumar a casa, tal, mas é uma trabalheira, meu amigo. Essa Marta está aqui dando gás, trabalhando, uma suadeira para deixar todo mundo confortável ali, e o Senhor pregando na sala, o Senhor ensinando, e Marta, daqui a pouco Marta passa pela sala e ela vê Maria, irmã dela, largada no chão. Gente, é de dar raiva mesmo. É de dar raiva mesmo. Aí, mas assim, ela ficou tão incomodada com aquela cena, que ela disse, não, eu não vou nem falar com essa preguiçosa aí. Eu vou falar logo com ele. E ela vai nele e fala, ô Senhor, é sério que o Senhor não se importa? Que eu fique sozinha aqui, cuidando de tudo. E Marta fica aí parada, sem fazer, e Maria fica aí parada, sem fazer nada. Observe que, na cabeça de Marta, pela ansiedade dela, Jesus está indiferente à sua sobrecarga. Você percebe isso? Jesus está indiferente à sua dor, porque está doendo nela aquela sobrecarga toda. Jesus está permitindo algo injusto, porque Maria está sendo injusta, Maria não está sendo boa com Marta. Só que aí, nesse caso, o Senhor não vai fazer um movimento em direção a Marta para resolver o problema. Nesse caso, ele faz um movimento diferente. Ele chama Marta em direção a ele. Ele fala, Marta, não é que eu não me importo com você. É que você está se importando com o que não deveria se importar.
Você percebe? Marta, quando eu parecer que não me importo, é porque não importa. Marta, vem desfrutar, Marta. Marta, vem descansar aqui, Marta. Marta, sabe que eu estou deixando Maria aqui? Sabe porque eu não mandei Maria ajudar você? Porque senão seriam duas erradas, você e ela. Eu não deixei ela aqui porque eu fui indiferente à sua dor. Eu deixei ela aqui para você aprender que agora só uma coisa importa: aproveitar a minha presença. Eu estou aqui, Marta, pregando a palavra, dando o pão vivo que veio do céu. Você está preocupada com o pão físico que vocês têm todo dia? Eu não estou ligando para isso, eu quero você aqui, se relacionando comigo. Na verdade, o Senhor está dizendo aos cansados, sobrecarregados, oprimidos, cheios de coisa na cabeça: não é que eu não me importo com a sua ansiedade, é você que se importa com coisas que não deveria se importar. Não é que eu não te alivio, é você que sobrecarrega. Venha para mim, para descobrir que não precisa dessa agonia toda. Vem descobrir o que eu peço de você, que é leve, que é suave. E aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Talvez nesse momento ele seja mais psicólogo. Porque ele está chamando para uma reconfiguração de alma, de mente, mas mesmo assim, não é uma terapia afastada, é ele ali dizendo: eu sou o teu descanso. Você entende como é diferente? Não é simplesmente ferramentalizar você para lidar com os seus problemas, dizer: venha e traga para cá, fica aqui, o que importa está aqui, eu estou aqui. Você está tão preocupado com tanta coisa e está esquecendo, Marta, do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Eu não tenho falta de nada, eu posso descansar. Vem, Marta, e fica aqui, Marta. Vem usufruir do meu pasto verdejante, Martinha. Então, essa sensação de que Deus não se importa é, na verdade, Deus nos chamando para se importar com outras coisas, para olhar por outro ângulo, para enxergar o que Ele enxerga e para desfrutar dEle, para satisfazer nele, para ter nele o nosso manancial. E uma outra situação em que gente íntima dele perguntou se ele não se importava foi na tempestade que aconteceu no barquinho dos discípulos, e está registrada em Marcos capítulo 4, do 37 em diante. É interessante porque aquele pessoal que está naquele barquinho, na tempestade, morrendo de medo de afundar, não é menino de playground, é gente da lagoa, é pescador, é o menino bicho solto, é o menino que desenrola no mar, pescador, os caras diferentes, entendeu? Os caras são, né, desenrolado, sabe puxar barco, fazer nó. A gente que não sabe, a gente se bate tudo, né? Você nem fica em pé no barco, a gente cai, né? O menino pula no barco, já viu o menino pescador? Nem menina, são homens. Sabe mergulhar, sabe pular. São homens de barco, de mar. Mas a coisa está séria mesmo, porque eles, pescadores, não todos, alguns eram pescadores, eles estão morrendo de medo. Os pescadores experientes estão com... Se você estiver num barco, meu amigo, que o capitão, o marujo, o pescador está com medo, não se preocupe. Então, os pescadores estão com medo. Aí quando olham para o barco, está o carpinteiro. E a água bate assim, ó, enxuga. A água entra aqui, ele vira para cá. Sabe que não estou entendendo, ele não liga não, né? E o pessoal gritando. E ele, ó, ô Pedro, abaixa aí, velho. E aí eles vão no Senhor e perguntam: Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra?
não está nem aí, já não está vendo o que está acontecendo em nossas vidas. Aí quando ele ouve isso, ele levanta. Ô vento, ô mar, dá um tempo aí na moral. Ok, pessoal? Seus frouxos. Pra que esse medo todo, rapaz? Viu? Me acorde mais não, viu? O que é que ele está ensinando aqui? Está dizendo, olha, não é que eu não me importo. É que eu estou tão no controle de tudo. Aleluia. Que enquanto você se desespera, eu estou tranquilo. Vou te falar uma coisa. Não tem coração mais amoroso do que o de Jesus. Ele sente mais a sua dor do que você mesmo. Ele se preocupa com você até no que você não se preocupa. Quando o Senhor foi dizer para os discípulos o quanto que o Pai amava, ele falou assim, ó, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Nem o pessoal que faz implante conta tudo. Eles enrolam, né? Mas o Pai conta até os fios de cabelo da sua cabeça. Então, quando Deus parece não estar agindo, Ele está dizendo para você uma coisa ou outra. Ou, primeiro, você está muito preocupado quando não deveria preocupar agora. Foca aqui em mim. Ou, sabe por que eu estou tranquilo, meu filho? Porque eu estou no controle de tudo. Ainda que na terra os montes rugem, os rios se transtornem, lá no céu há um rio tranquilo. O Senhor está no controle. Aí os discípulos olharam um para o outro, rapaz, quem é esse? Ele manda no vento, velho. Ele manda no mar. E eles começam a aprender que vida com Deus é muitas vezes passar tempestades, mas lá no fundo do coração ficar tranquilo, porque Ele está conosco. O dono do vento, o dono do mar, o dono de tudo está conosco. Paulo aprendeu isso. No final de Atos, Paulo passa no naufrágio, está todo mundo desesperado. E Paulo diz, ei, calma, calma, respirem, fiquem tranquilos, o Senhor está conosco. Eu volto a te perguntar o que eu perguntei no início. Quando você busca Jesus, você está procurando alguém que simplesmente vai capacitar o seu coração para enfrentar as lutas? Ou você está procurando alguém que vai cuidar integralmente de você? Pastoreio é cuidado integral. Jesus diz, as minhas ovelhas. É pertencimento. Você é dele. Ele disse, as ovelhas que o Pai me deu, ninguém vai tirar da minha mão. Paulo diz, nada pode separar a gente desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Aleluia. O que é que nos falta? Nos falta ir a Ele com essa expectativa. Às vezes a gente está vindo para a igreja tão somente com a expectativa de aprender alguma coisa para aplicar em nossa vida, tal. E isso é bom, é assim também, sobre a sabedoria de Deus, que é prática, que nos ajuda a resolver problemas, que nos amadurece, mas é mais do que isso, é sobre ir para um pastor que cuida de nós. É sobre ser cuidado, sabe? Ser guiado, ser orientado, mas ser cuidado.
Foi isso que ele disse quando disse: vinde a mim, quem está sobrecarregado, quem está cansado, e eu vos aliviarei. Eu não só escutarei você, não, eu vou aliviar. Eu vou meter a mão no seu fardo, no seu peso, e eu vou tirar, aleluia, eu vou te aliviar. Eu vou quebrar o jugo na sua vida, aleluia. Precisamos viver, gente, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele faz o quê? Porque ele te escuta, não é isso? E te orienta, não é isso? Não, porque ele cuida. Ele trabalha no problema. Mais uma vez, gente, sem nenhum demérito à terapia, pelo amor de Deus, né? Os psicólogos depois ficaram com raiva de mim. A terapia é maravilhosa. Mas o que ela vai fazer com a gente? Você vai externalizar o problema. O terapeuta vai trabalhar com você aquele problema e ele vai devolver para você. Diz, tome. E até para a saúde dele, ele tem que seguir a vida dele. Ele não pode ficar com o seu problema na mente dele. Senão ele não fica bem. É muito problema, né? Então ele vai trabalhar com você e vai, vá, resolva. Perceba que a lógica de 1 Pedro 5,7 é outra. É lance. Quando eu lanço, eu tiro de mim. Lance sobre ele. Porque ele vai cuidar. Você entende como é diferente? Isso vai mudar a sua oração em nome de Jesus. Porque Paulo diz em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por nada. Sentir ansiedade é natural e é saudável sentir um tanto de ansiedade. Mas ele está falando que a ansiedade não seja o motor da sua vida. Não deixa ela te oprimir, te carregar, não. Pegue o que te preocupa, Paulo fala, e coloque tudo diante de Deus em oração. Com súplicas também, quando estiver doendo, chore diante dele, desabafe, rasgue a alma. E também ações de graças. Reconheça o quanto ele é bom. Reconheça a misericórdia dele na sua vida. Reconheça o perdão dos seus pecados, a filiação que ele te deu, a graça que chegou, o cuidado dele. Reconheça o que ele fez por você na cruz. Ações de graças. Aí ele diz que, então, quando você fizer isso, a sua mente, então, vai estabilizar emocionalmente, não é isso que ele fala? Então, você encontrará um lugar de perfeito equilíbrio, homeostase, né? Um equilíbrio mental perfeito, porque os seus neurotransmissores vão se encaixar perfeitamente. É isso que ele fala, gente? E até pode ser que isso aconteça. Mas é muito mais do que isso. Paulo fala, quando você aprende a olhar para Cristo, não só como seu terapeuta, mas como seu pastor, a paz que excede toda compreensão humana. A neurociência nunca vai poder compreender isso. Porque não é apenas neuroquímico, não é apenas processo cognitivo, não é apenas processo inconsciente, é muito mais, é a mão de Deus agindo. É o Espírito indo nos mistérios mais profundos do ser, uma paz que excede toda a compreensão humana. Guardará o seu coração e o seu sentimento. Por que isso? Porque é Deus agindo. É a mão dele operando, trabalhando em você e por você. Amém. E eu termino com a pergunta: como você vem a Jesus? Esperando ser apenas fortalecido, e ele faz isso? Ou também esperando muitas vezes ser carregado? E eu quero te convidar a ser carregado hoje também. A deixar ele lidar com coisas que você nem consegue, nem sabe para onde ir, o que fazer. Porque ele é maravilhoso. Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus?
Olha para alguém que você ama e diga assim: você tem pastor. Lá em Marcos 6, e não é esse baixinho gago aqui não, viu? Meu Deus. Se fosse, você tá frito, meu filho. Aqui é só um representantezinho, meia tigela. Você tem o bom pastor. Marcos 6,34 diz que ele se compadeceu da multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. Gente que ninguém cuidava. Gente que ninguém cuidava. Isso dói no coração dele, ver gente que ninguém está cuidando. Lá em Lucas 19, ele entra em Jerusalém, ele entra chorando, porque ele diz: nossa, quantas vezes eu quis te colocar debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com os pintinhos, mas vocês não quiseram. Ô meu irmão, queira hoje, em nome de Jesus, queira habitar no esconderijo do Altíssimo, queira descansar na sombra do Onipotente, queira dizer do Senhor: Ele é o meu Deus, é o meu escudo, é a minha rocha, nele eu me refugio. Para que Ele diga de você: porque se apegou a mim, eu o livrarei, colocarei no meu esconderijo e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos cantar essa canção, que é uma oração linda, que declara nossa fé no bom pastor que é Jesus. Quem não conhece, vai passar a letra aqui na tela. Quem conhece, cante. Vamos orar juntos. Olha essa canção. Coisa linda. Meu Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades. Aleluia. Descansa em pastos verdejantes. El Shaddai cuida de mim. Floresça e a terra toda estremeça. Aleluia. Levanto minhas mãos a ti, El Shaddai, cuida de mim. Diga com fé isso. Meu não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Aleluia. Meu pastor não vai deixar na minha vida. Aleluia. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor. Aleluia. Cuida de mim. Deixa isso entrar em seu coração, deixa entrar, isso é profundo demais. Olha que coisa linda, mais uma vez, meu pastor. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo
Jesus, o bom pastor, cuida de mim. Para encerrar bem bonito, mais uma vez. Meu pastor não vai deixar na minha vida. Aleluia! Algo me faltar. Eu creio, Senhor. Confio em Ti, meu El Shaddai, Jesus, o bom pastor, cuida de mim. Oh Pai, nós queremos atender o convite do Senhor para ir a Ele. Quem está sobrecarregado, quem está oprimido, quem está com medo, quem está inseguro, quem está perdido. Nós não queremos ser ovelhas sem pastor, Senhor. E tampouco queremos apenas ser fortalecidos, porque tem coisas que fogem da nossa capacidade. Nós queremos ser cuidados, Senhor. Queremos ser guiados completamente. Queremos ser tuas ovelhas. Oh Senhor, colocamos os nossos problemas, os nossos dilemas, as nossas dores nas tuas mãos. Coloque agora diante dele. Fale, verbalize, isso é bom, fale para ele. Diga para ele, diga: Senhor, eu coloco isso, eu coloco o meu casamento, eu coloco a minha família, eu coloco os meus filhos, eu coloco a minha questão financeira, a minha saúde, a minha alma, eu coloco, eu sei que o Senhor cuida, o Senhor se interessa, o Senhor se importa, mesmo quando eu não creio, mas o Senhor ainda faz por misericórdia, o Senhor se comove, o Senhor acalma a tempestade, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor é o Rei sobre a minha tempestade. Me ensina a descansar, a confiar, a esperar no Senhor. Aleluia. Que bom ter o Senhor, meu Pai. Que bom ter o Senhor. Diga isso a Ele: que bom ter o Senhor. Que bom ter o Senhor cuidando de nós. Que bom que não estamos sozinhos nisso e em nada. E nunca estaremos sozinhos até o fim. Nunca estaremos sozinhos, ainda que andemos no vale da sombra da morte, nós não morreremos de medo, porque o Senhor está conosco, com sua vara, com seu cajado, nos consola, nos conforta, nos protege. Aleluia. Oh, obrigado, bom pastor, te damos graças, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, comunhão e consolação abundante no Santo Espírito de Deus seja contigo e com a tua casa, em nome de Jesus, amém. Você tem pastor, Deus te abençoe, boa semana.